Seja bem-vindo a essa super videoaula As Bases da Confeitaria. Meu nome é Ran Máximo, sou chefe confeiteiro formado há 16 anos, já atuei em vários países e hoje tenho a minha confeitaria que é um sucesso de vendas aqui na minha cidade. Veja, a confeitaria ela pode ser muito maravilhosa quando você enfeita um bolo bonito, bem gostoso, faz um pudim enorme, maravilhoso, diferenciado, um brownie inovador, um eclair, um profiterol, quando você faz uma sobremesa maravilhosa. Sim, é muito bonito tudo. Mas e aí, quando o bolo sola, quando o chantilly talha, quando o creme passa do ponto, o mousse fica muito duro, aí toda essa confeitaria bonita pode se tornar um pesadelo. Por isso eu preparei essa super videoaula As Bases da Confeitaria, para a gente ter uma melhor noção desse belo mundo da confeitaria. Isso vai nos permitir a criar um melhor senso, uma melhor noção, para a gente evitar os erros na hora da elaboração das nossas sobremesas, beleza? Então, as bases da confeitaria. Vamos a começar falando sobre as massas batidas aireadas. Nesse tipo de massas encontramos o genoise, o arrochado, o pionono, o biscoito à cuchara, biscuit Gioconda e também encontramos o famoso pão de ló, certo? Então vou falar primeiro sobre essas 5 primeiras massas citadas, tá bom? Nesse tipo de massas, os elementos são os mesmos, tá bom? Basicamente você coloca na batedeira ovo, açúcar, bate até ele virar uma espuma. E sobre isso você adiciona a farinha de trigo peneirada. Você também pode adicionar algum tipo de sabor como essência de baunilha, raspa de limão, raspa de laranja, certo? Esse formato de preparação aplica-se para o genoise, o arrojado e o pionono. No caso do pionono, você pode acrescentar também glicose ou mel, certo? Porque a glicose e a mel, ela tem um poder de absorção de umidade. O que elas fazem? Ela atrapa a água que está no ambiente. Isso permite que a massa se conserve úmida por mais tempo. Beleza? Então, também temos o exemplo do biscoito à cuchara e temos o exemplo do biscuit Gioconda, que basicamente é o mesmo, só que aí você bate as claras com açúcar até espumar e depois mistura com a gema de ovo e completa com a farinha de trigo peneirada, com essência de baunilha, com raspa de limão. Mas quero que fique claro que esse tipo de preparações, elas têm incorporação de ar logo no começo, certo? O pão de ló, ele é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que ele leva leite e ele leva royal. É a única diferença das outras citadas. Tá bom? Porque alguém inovou, fez essa novidade de colocar leite, de colocar royal. Tá bom? Então, essas são as massas batidas aireadas. Massas pesadas, eu tenho certeza que você já tem feito a massa pesada muitas vezes. Ele é o tipo de massa onde você elabora seu bolo caseiro, seu bolo de aniversário, ou então aquele pudim inglês, sabe? Então, basicamente, ali encaixa os bolos caseiros, o brownie. São aquele tipo de massa onde você, por exemplo, liquidifica ovos, açúcar, óleo, leite, pega essa preparação e depois adere farinha de trigo peneirado por cima, coloca aquele royal. No caso de chocolate, coloca bicarbonato de sódio, né? Porque aumenta também a coloração do chocolate, ele fica mais escuro. Então, as massas pesadas são exatamente aquele tipo de massa que não requer de incorporação de ar. É aquele tipo de massa onde a gente só mistura mesmo praticamente todos os elementos, coloca por último o fermento químico, ou então o bicarbonato, colocamos na forma e mandamos para o forno, tá bom? Então já temos a classificação das massas batidas aireadas e temos a classificação das massas batidas pesadas, né? Nessas pesadas também se encaixa o brownie. Massas quebradas ou quebradiças. Nesse tipo de massa encontramos vários tipos. Encontramos a sablé breton, a diamantina, a frola. Mas com esse tipo de massas elaboramos as nossas tortas de limão, torta de morango. Também pode ser utilizada para fazer as nossas tortas salgadas. Então também conseguimos elaborar os quichés, as empadas, mas o que caracteriza de fato esse tipo de massas é porque ela tem bastante presença de manteiga e farinha de trigo. É muito bom usar esse tipo de massas porque também após a sua elaboração também conseguimos
congelar até 2 meses e depois retirar, fazer uma descongelação permitida, ou seja, que seria descongelado a temperatura ambiente para utilizar imediatamente no dia, ou então descongelar de um dia para o outro, deixando na geladeira a pelo menos 5 graus para sua melhor utilização. Sim. Mas também é muito bacana usar essas massas porque a gente pode pré-assar e depois terminar de assar. Nesse tipo de massas também se encaixa perfeitamente os cookies, né? Os biscoitos. Então, até agora já temos os 3 tipos de massa. As airiadas, que elas precisam ir na batedeira, né? Os ovos, açúcar, e batemos até ficar o ponto letra, ou seja, ela fica muito espumosa, muito airiosa. E temos as massas pesadas, que ela nada mais é do que uma mistura ali mesmo, pode ser com um fouet de mão. Colocamos um royal, um bicarbonato, a massa está pronta, mandamos para assar. Essas seriam as massas pesadas. E temos as massas quebradas ou quebradiças. Então, até agora já temos os 3 tipos de massa, galera. Certo? Merengues. Chegou a hora de falar sobre os merengues. Tenho certeza que você vai gostar bastante sobre esse assunto. A gente tem 3 tipos de merengue. Temos o merengue italiano, o merengue francês e o merengue suíço. Mas o interessante é que os 3 tipos de merengue têm o mesmo característico. Vai o dobro do açúcar referente às claras de ovo. O que quer dizer? Que se eu tenho 100 gramas de clara de ovo, corresponde a 200 gramas de açúcar. Então é o dobro de açúcar referente às claras. Então vamos a começar com o merengue italiano. O merengue italiano, eu tenho certeza que você vai gostar bastante dele. Vamos lá então. O merengue italiano, como que a gente elabora ele? Colocamos as claras de ovo na batedeira e açúcar com um pouco de água. Elaboramos um xarope, certo? Até chegar aos 117 graus, mais ou menos. Então temos na batedeira as claras de ovo, colocamos o xarope a 117 graus, 115 graus, em forma de fio. Isso vai fazer com que se forme um merengue italiano. Ou seja, ele vai ficar espumoso, vai ficar grande, vai ficar perfeito e, sobretudo, cozido. Lembrando, porque as claras de ovo, elas se cozinham entre 60 a 80 graus. Então, com um xarope de 117 graus, então, quer dizer que essas claras de ovo ficam 100% cozidas. Porém, elas são perfeitas para a elaboração dos nossos mousses. Perfeito? Então, esse é o merengue italiano. E agora vamos a falar sobre o merengue suíço. O merengue suíço é a mesma coisa, só que pegamos as claras de ovo com açúcar, açúcar cristal, também pode ser açúcar refinado, levamos para banho-maria até chegar aos 45, 50 graus, até dissolver ele por completo. Então, quando ele fica totalmente dissolto, é aí que a gente leva para a batedeira. Então, quando ele fica na batedeira até chegar ao ponto firme, esse tipo de merengue é usado para fazer a torta de limão. E por que esse e não os outros? Veja, se você utilizar o merengue italiano ou francês para fazer a torta de limão, não vai ficar legal. Porque lembre-se que o merengue italiano ele tem incorporação de água no xarope. Então, quando você fazer sua torta de limão toda bonitinha, com merengue que não corresponde, já no dia seguinte ele vai largar muita água, então ele vai rachar. Então, se você usar o francês, também não dá certo, porque ele é 100% cru. Então, aí o certo é você usar o suíço, porque ele está quase que cozido e você completa ele apenas com um pequeno tempo no forno, ou então com um maçarico. Certo? Então, por isso que o merengue suíço é ideal para a torta de limão. Tem gente também que utiliza para mousses. Nesse caso, eu não recomendo. Até porque no Brasil está proibido fazer a elaboração de produtos com as claras de ovo cruas. Então, o merengue suíço se encaixa perfeitamente só para fazer, nesse caso, a torta de limão. E agora vamos com o merengue francês. O merengue francês é aquele onde você pega as claras de ovo, joga açúcar, vai até chegar no ponto firme,
Coloca num saco de confeiteiro e começa a fazer os bicos e leva para forno, porque é ali onde ele vai se cozinhar, certo? Até porque um suspiro ele fica no forno ali, dependendo do tamanho, ele fica ali na média de 100 graus por 60 minutos, então é o tempo mais do suficiente para ele se cozinhar por completo, beleza? Então essa é a diferença dos três tipos de merengue, tá bom? O merengue francês, lembrando que é mais conhecido no Brasil como suspiro, beleza? Nesse caso do suspiro, eu tenho uma coisa a acrescentar aqui. No caso do suspiro, é muito importante você colocar, no lugar de utilizar a sacarose, ou seja, açúcar normal, que seria açúcar cristal ou açúcar refinada, usar tem que utilizar açúcar de confeiteiro. Por quê? Por que tem que usar açúcar de confeiteiro? Porque ela já não tem glicose, né? Porque lembremos que açúcar, ela é conhecida também como sacarose. E a sacarose, ela em sua composição tem fructose e glucose. A glucose é a parte melosa do açúcar. O que faz a glucose? A gente já falou. A glucose ela atrapa a umidade da atmosfera. Então, se você utilizar açúcar cristal ou açúcar refinada no seu suspiro, ele vai ficar meloso de um dia para outro, vai ficar grudento, né? Então, o certo é usar açúcar de confeiteiro, porque açúcar de confeiteiro já tem um maior processo de refinamento, né? Tem um processo mais químico também, lembremos. Tem adição de amido, amidão de milho também, né? E basicamente tem isso para não ficar grumos, para não ficar aquelas pedras de açúcar. Mas o importante é que no suspiro francês se faz com açúcar de confeiteiro e não com açúcar refinado, não se faz com açúcar cristal. Beleza? Então, tomara que agora tenha ficado claro para vocês os três tipos de merengue e suas utilizações.